Olá, meu nome é Elane. Nesse vídeo eu vou apresentar um pouco dos resultados do trabalho que desenvolvi durante o mestrado no programa de pós-graduação em demografia da UFRN, sob a orientação da professora Cristiane Corrêa. O trabalho tem como título Contratação de trabalhadores no setor público municipal, uma projeção da necessidade demográfica por município brasileiro, 2020 a 2030. O trabalho se insere no contexto de evidências de mudanças demográficas e alterações nas demandas por políticas públicas causadas por essas mudanças demográficas. Além disso, evidencia-se também possíveis mudanças no quadro de pessoal ativo e inativo do setor público. Diante dessas mudanças, a demanda por contratações futuras no setor público municipal deve ser afetada, tanto devido às alterações nas demandas por políticas públicas causadas por essas mudanças demográficas, quanto devido às alterações no quadro de servidores que ofertam esses serviços. Com base nesse contexto, o trabalho teve como objetivo geral mostrar como a mudança do perfil das populações municipais afeta a necessidade demográfica de oferta de servidores públicos e a contratação de trabalhadores do setor público municipal no Brasil para o período de 2020 a 2030. E tivemos como objetivos específicos estimar o número e a composição dos trabalhadores públicos municipais por município em 2018, corrigindo os dados da Relação Anual de Informações Sociais pelos dados da MUNIC e do demonstrativo de resultados da avaliação atuarial, projetar a população de trabalhadores públicos municipais do Brasil para o período de 2020 a 2030 por meio do método de microsimulação, identificar o volume de trabalhadores públicos municipais que sairão do estado de ativo devido aos decrementos mortalidade, aposentadoria programada ou aposentadoria por invalidez, identificar que áreas profissionais estavam vinculados os trabalhadores que saíram do estado de ativo, quantificando desse modo a necessidade de contratação em cada área de atuação, e, por fim, comparar o número de trabalhadores ativos municipais a cada tempo em cada área com o número de trabalhadores públicos municipais mínimo recomendado para a área analisada, de forma a identificar o déficit de trabalhadores públicos municipais por área de atuação em cada município, proxy da demanda por contratação. Então, com base nesses objetivos e nesse contexto, nós utilizamos principalmente a literatura sobre mudanças populacionais e suas consequências nas demandas por políticas públicas. No que diz respeito às políticas públicas de educação, no Brasil, temos que os municípios são os principais responsáveis por ofertar serviços de educação infantil e fundamental, que abrangem geralmente os indivíduos de 0 a 15 anos de idade, que é a população jovem. E a literatura sobre transição demográfica e envelhecimento populacional mostra que quanto menor a população de 0 a 14 anos, menor a demanda por serviços de educação. No que diz respeito às políticas públicas de saúde, os estudos mostram que tanto a transição demográfica quanto a transição epidemiológica têm como consequência o aumento dos gastos com saúde. Além disso, a maior incidência de doenças crônicas na população idosa pode fazer com que esses idosos necessitem de cuidados de outras pessoas, tanto da família quanto de profissionais, e isso também deve afetar a demanda por contratação de servidores públicos. Além de ser afetada por esses fatores demográficos, a demanda por contratações de trabalhadores no setor público também pode ser influenciada por outros fatores, como a demanda por reposição de servidores que saíram do estado de ativo por aposentadoria ou por outros fatores, a situação econômica do ente federativo, a universalização dos serviços básicos e a criação de novos municípios, e o fato de que cada vez mais os serviços públicos estão sendo prestados pelos municípios, e isso tende a afetar a demanda por contratação de novos trabalhadores.
Como principal fonte de dados nesse estudo, nós utilizamos a Relação Anual de Informações Sociais, corrigida pelos dados da MUNIC, do IBGE, e do DRAA, da Secretaria de Previdência. Com base nessas correções, nós podemos identificar um quantitativo de 5,5 milhões de servidores, distribuídos por 5.548 municípios. Desses trabalhadores, 35% eram homens e 65% eram mulheres. Os trabalhadores foram divididos em 3 categorias profissionais, quais sejam educação com 31%, saúde com 18% e outros com 51%. Além disso, devido às regras diferenciadas de aposentadoria, os trabalhadores foram divididos em professores e não professores, sendo que 28% deles eram professores, e dentre os professores, 83% eram do sexo feminino. A partir dessa população, nós podemos projetar a população até 2030. E para projetar essa população, nós utilizamos o modelo de microsimulação, baseado no Simulador Atuarial Demográfico de Regimes Próprios de Previdência Social, o SADPREV. Nesse modelo, nós utilizamos as variáveis idade, que representava a idade do trabalhador, sexo, que assumia valor 1 se feminino e 2 se masculino, idade de início de contribuição do trabalhador, estado inicial, que era ativo para todos os trabalhadores, a variável professor, que assumia valor 1 se o indivíduo fosse professor e 0 em caso contrário, e a variável categoria, que informava a categoria profissional do trabalhador, que poderia ser educação, saúde ou outros. Então, com base nesse modelo, inicialmente, nós calculamos a idade de aposentadoria de cada trabalhador, e geramos um tempo aleatório até a invalidez ou morte. Se a idade da aposentadoria fosse menor ou igual ao tempo aleatório mais a idade do trabalhador, significava que ele sairia do grupo de trabalhadores ativos por aposentadoria. Em caso contrário, ele sairia por invalidez ou morte. No modelo utilizado, nós adotamos 3 premissas para a saída dos trabalhadores do grupo de ativos, que foram a aposentadoria, com base na legislação, a mortalidade, com base nas tábuas de mortalidade projetadas por Gonzaga, e a entrada em invalidez, com base nas tábuas de entrada em invalidez Álvaro Vindas. E para a população dos municípios, nós utilizamos os resultados das projeções populacionais de Freire. Com base na população de trabalhadores projetada e na população dos municípios projetada entre 2018 e 2030, nós calculamos a demanda por trabalhadores em cada categoria. Na categoria educação, inicialmente, nós utilizamos um indicador constante de 40 indivíduos de 0 a 14 anos para cada indivíduo que trabalhava na categoria educação no município, e a necessidade demográfica mostrava a cada ano a quantidade de trabalhadores necessária para que esse indicador fosse mantido constante ao longo do período de projeção. Adicionalmente, para a categoria educação, nós calculamos um indicador para cada município que mostrava a relação entre a população de 0 a 14 anos e a população de trabalhadores da categoria profissional educação no município. E a necessidade demográfica mostrava o volume de contratação necessário para que esse indicador, calculado para 2018, fosse mantido constante ao longo do período de projeção. Na categoria saúde, inicialmente, nós utilizamos um indicador constante proposto pela OMS de 2,54 profissionais de saúde por 1.000 habitantes. E, nesse caso, a necessidade demográfica mostrava o volume de contratação necessário para que esse indicador, mantido constante para todos os municípios, fosse mantido ao longo do período de projeção, dado as variações na população total do município e dadas as variações na população de servidores
Adicionalmente, nós utilizamos um indicador que considerava as variações nas populações de 0 a 4 anos, de 85 anos e mais, de 5 a 9 anos e de 75 a 84 anos de idade do município, e a população de trabalhadores da categoria saúde do município. E a necessidade demográfica mostrava o volume de contratação necessário para que esse indicador fosse mantido constante ao longo do período de projeção, dadas as variações desses grupos populacionais no município e dadas as variações na população de trabalhadores dessa categoria profissional no município. Por fim, na categoria Outros, nós relacionamos o volume de trabalhadores da categoria com a população total multiplicada por 100 mil, ou seja, o volume de trabalhadores por 100 mil habitantes no município. E a necessidade demográfica mostrava o volume de contratação necessário para que esse indicador fosse mantido constante ao longo do período projetado, dadas as variações na população total do município e dadas as variações na população de trabalhadores dessa categoria. Como principais resultados, inicialmente, nós temos a variação da população de trabalhadores do setor público municipal entre 2018 e 2030. Então, inicialmente, nós temos que essa população variou em 39%, ou seja, 2,1 milhões de trabalhadores se aposentaram, morreram ou se invalidaram entre 2018 e 2030. Na categoria Educação, essa variação foi de 47%, cerca de 790 mil trabalhadores. Na categoria Saúde, essa variação foi de 31%, cerca de 304 mil trabalhadores. E na categoria Outros foi de 37%, cerca de 1 milhão de trabalhadores. Entre os municípios, essas variações variavam de menos 2,1% a 100%. Considerando os resultados da necessidade de contratação, nós temos que, em todas as categorias, na maioria dos municípios, a necessidade demográfica foi crescente e, em média, foi menor quando calculada com os indicadores constantes. Além disso, considerando os resultados de todos os municípios, nós temos que os resultados da necessidade de contratação são mais dispersos na categoria Educação e menos dispersos na categoria da Saúde. Considerando a proporção da necessidade de contratação até 2030 em relação à população de trabalhadores observada em 2018, nós temos que essas proporções variavam entre menos 47% e 255%. Na categoria Educação, essa variação era de menos 47% e 255%. Na categoria Saúde, essa variação era de menos 45% e 219%. E na categoria Outros, a variação era de menos 38% e 251%. E esses resultados indicam que a necessidade de reposição desses trabalhadores pode chegar a quase 2,6 vezes o número de trabalhadores observado em 2018. Considerando esses resultados para o Brasil como um todo e por grandes regiões, temos que a necessidade demográfica total foi de mais de 2,3 milhões de trabalhadores, enquanto na categoria Educação foi de 707 mil trabalhadores. Na categoria Saúde foi de 369,9 mil trabalhadores e na categoria Outros foi de 1,2 milhão de trabalhadores. A necessidade demográfica foi maior nas regiões Nordeste e Sudeste, porque havia mais trabalhadores nessas regiões, e foi menor nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde havia um menor quantitativo de trabalhadores em 2018. Considerando a necessidade de contratação por tamanho dos municípios em 2018, nós temos que esse resultado foi maior para o grupo de municípios com mais de 100 mil habitantes, com 1,1 milhão de trabalhadores, seguido do grupo de municípios com até 50 mil habitantes, com 913,4 mil trabalhadores, e do município com entre 50 mil e 100 mil habitantes, com 294,9 mil trabalhadores. Nós temos que a necessidade de contratação em todos os anos e para todos os grupos de municípios foi maior na categoria Outros,
pois havia mais servidores, né, nessa categoria, e foi menor na categoria saúde, onde havia também menos trabalhadores. Por fim, com base nesses resultados, podemos concluir que, para o Brasil e na maioria dos municípios, a necessidade de contratação foi crescente em todas as categorias e foi maior nas regiões Sudeste e Nordeste em todas as categorias, além de ser maior nos municípios com até 50 mil habitantes e com mais de 100 mil habitantes. Na categoria Educação, a necessidade de contratação foi afetada tanto pela saída dos trabalhadores do grupo de ativos, quanto pela dinâmica da população de 0 a 14 anos. E na categoria Educação, a demanda por contratação foi afetada tanto devido às mudanças na população que demanda cuidados, quanto devido às mudanças na população de trabalhadores dessa categoria. Na categoria Educação, 790 mil trabalhadores saíram do grupo de ativos, enquanto a necessidade demográfica calculada até 2030 foi de 707 mil trabalhadores, ou seja, a necessidade de contratação seria menor do que o número de trabalhadores que saíram do estado de ativo. Isso ocorre devido à dinâmica da população que demanda esse serviço, que é a população de 0 a 14 anos. Já na categoria saúde, ocorre o contrário. A necessidade de contratação será maior do que o quantitativo de trabalhadores que sairão do grupo de trabalhadores ativos. E isso ocorre, dentre outras coisas, devido ao envelhecimento da população. Já na categoria outros, a necessidade de contratação foi afetada tanto devido à dinâmica da população total dos municípios, quanto devido à dinâmica da população de trabalhadores dessa categoria. Por fim, considera-se relevante a contribuição social da discussão proposta nesse estudo e espera-se que os resultados desse estudo possam servir de subsídio para a formulação de políticas públicas de contratação de trabalhadores no âmbito do setor público municipal, à luz das mudanças demográficas vivenciadas pelos municípios ao longo do tempo. Aqui estão algumas referências que eu utilizei nessa apresentação e muito obrigada. O trabalho na íntegra pode ser consultado por meio do repositório da UFRN.